Olá, pessoal. Eu sou a professora Rosiane, estou com PCNP de Educação Física na diretoria de ensino de Adamantina e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês de novo numa TPC e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a interdisciplinaridade da educação física com as outras disciplinas, perceber as possibilidades e ver que isso não é uma coisa muito difícil da gente fazer. Que na maioria das vezes a gente já faz, porque o nosso currículo proporciona isso, e só falta a gente dar um pouquinho mais de intencionalidade para o assunto. Tá? Vou baixar a nossa tela. Como eu tinha dito, nós somos da diretoria de ensino de Adamantina e nós estamos trabalhando isso em todas as disciplinas, tá? Para proporcionar uma fala para todos os professores da nossa DE. Então, o nosso tema do trabalho de hoje é a leitura e escrita nos diferentes componentes da área de linguagens, e eu tenho como objetivo geral contribuir com a interdisciplinaridade formando os professores de educação física. E o meu objetivo específico é utilizar a leitura e a escrita como ferramenta de ensino-aprendizagem na educação física dentro das suas habilidades específicas. Tá? Então, como eu disse, a gente não vai fugir da especificidade da educação física. Vou dar meu rostinho aqui. Então, para começar a nossa reflexão, eu trouxe algumas habilidades gerais. A primeira habilidade que eu trouxe é a habilidade geral da área de linguagens, tá? É a habilidade número 3, lembrando que essa numeração não impõe uma importância a ela, não é uma sequência de onde uma vem antes da outra, ou porque é só uma sequência para enumerar mesmo cada uma. A importância delas é igual, tá? E elas se encontram no mesmo lugar. Então, a habilidade 3 é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras, e escrita, a corporal, a visual, a sonora e a digital, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. A habilidade que eu peguei da área de educação física, que eu trabalhei, que eu acho que vai de encontro dentro do meu objetivo, é a habilidade 4, ela é geral da educação física, do componente, que é identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutindo posturas consumistas e preconceituosas. Então, a gente vê aí que uma habilidade, ela conversa com a outra o tempo todo, porque se eu preciso criticar e analisar alguma coisa, eu preciso produzir, né, um raciocínio, e a partir disso eu preciso utilizar também uma linguagem para me expressar. Então, elas são totalmente interligadas, e para a gente ver como essa possibilidade é grande, a gente vê que essa habilidade geral da área de linguagens, ela acontece em todas as áreas, né, uma habilidade bem ampla, porque a gente, a todo momento, precisa utilizar de uma linguagem, seja ela qual for. E nesse momento, ainda mais, a gente tem a linguagem digital que a gente está utilizando bastante também, certo? Aí eu trouxe para vocês um esqueminha aqui para facilitar a nossa observação e perceber essa ligação que uma tem com a outra. Então, eu trouxe novamente a minha habilidade geral da área de linguagens, tá? É a mesma linguagem. E aí, qual habilidade que eu vou estar trabalhando dentro do meu componente? A habilidade específica do meu componente. Eu estou dentro do segundo bimestre, no 8º ano, e eu resolvi trabalhar nesse momento com a habilidade de identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos e propor alternativas para a sua superação. Então, essa é a habilidade que eu vou estar trabalhando no momento em educação física, né? Quando eu venho analisar ela, quando eu tenho lá que identificar e discutir estereótipos, eu vou usar alguma linguagem, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela sonora, eu posso utilizar de uma música, né, para analisar, para identificar. E aí, quando eu vou propor alguma coisa, eu tenho que propor de alguma maneira, né? Então, eu tenho que produzir alguma coisa. Como que eu produzo? Também utilizando uma linguagem, né? Eu preciso de uma linguagem para apresentar a minha proposição, certo? E aí, para dialogar, eu fui lá na AP do primeiro bimestre e eu tentei encontrar em que momento eu poderia estar trabalhando relacionado, né? Então, eu peguei essa habilidade aqui da AP, de língua portuguesa, inferir o efeito de sentido decorrente do uso de elementos persuasivos em um texto.
Então, quando eu proponho alguma coisa, eu tenho que convencer a pessoa a quem eu estou propondo. Então, eu vou usar elementos persuasivos, né? Seja esse texto verbal, seja esse texto escrito, eu vou ter que utilizar algum elemento para fazer o meu leitor ou a pessoa com quem eu estou discutindo o assunto acreditar no meu ponto de vista, acreditar no porquê de eu estar explicando, no porquê de eu estar defendendo aquilo para ele. Então, olha como estão ligados. Ao mesmo tempo que a minha habilidade de educação física se liga com a minha habilidade de língua portuguesa, por isso que uma flechinha vai e a outra volta, elas também se ligam com a habilidade geral da área. Então, também é uma via de mão dupla aqui, ó. Uma se liga também com a outra. Então, a gente percebe que automaticamente, ao eu estar trabalhando a minha habilidade específica, eu estou trabalhando uma habilidade geral da área e também, consequentemente, tem uma ligação com a habilidade de língua portuguesa nesse momento, né? Então, e automaticamente uma também ajuda a outra, né? Quando a língua portuguesa está trabalhando lá, essa habilidade dentro do componente deles, ele está me dando suporte por ser a língua mãe, para eu ter elementos dentro da minha formação, dentro do meu processo de aquisição de conhecimento, que me dá a base para eu ser persuasiva dentro do meu ponto de vista. Então, todas são interligadas, até por isso que a gente está na mesma área, né? Vamos para o próximo slide. Aí, para facilitar esse entendimento, tá bom, Rosiane, a gente entendeu que tudo é ligado, mas e como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou propor isso? Eu costumo falar isso desde lá de 2015, que foi a minha primeira formação do currículo, com a questão das habilidades aqui na diretoria de Diamantina. Eu costumo falar que a maioria das vezes, a gente já trabalha essa interdisciplinaridade, porque as habilidades, a construção do nosso currículo, desde do currículo anterior, ela já é interdisciplinar, ela já é em formato de espiral, então a gente já trabalha isso. Só que a maioria das vezes isso não pode acontecer disso não ser intencional. E daí a preocupação que a gente tem em construir, em preparar uma aula de uma maneira com um olhar mais interdisciplinar. Porque quando eu preparo a aula, eu vou definir para qual vai ser o meu foco, né? O que eu vou dar um pouco mais de ênfase. E nesse momento que eu vou ver o que o meu aluno precisa. Qual é a habilidade que ele está mais em defasagem? O que ele precisa mais nesse momento? E daí, como o nosso currículo propõe, principalmente agora, a formação de um indivíduo integral, é nesse momento que eu tenho que pensar nisso. Na hora que eu vou construir a minha situação de aprendizagem, na hora que eu vou construir o foco do meu caminho com o meu aluno, é onde eu preciso perceber quais são as necessidades dele e conduzir a minha aula de forma a ser interdisciplinar, né? De maneira que ele vá construir de maneira integral. Então, aí eu venho com uma ideia de uma proposta de roteiro de atividade para facilitar o entendimento de como que eu vou trabalhar isso, tá? Qual que é a minha proposta? É uma criação de um texto ou um vídeo ou um áudio, tá? O produto final dessa situação de aprendizagem será isso, um texto e um vídeo ou um áudio. Qual que é o meu tema? Então, é esporte paralímpico e superação. Aí eu trago aqui, não vou mostrar os vídeos para a gente ganhar tempo, né? Porque a gente tem pouquinho tempo para trabalhar, mas eu trouxe 4 exemplos de vídeos aqui sobre o esporte paralímpico, alguns mais antigos que vêm com a base do esporte paralímpico, outros mais atuais, e é um momento de fruição. Então, nesse momento, a gente ouve muito essa palavra no nosso novo currículo, que é a fruição. Esse momento, o aluno vai fruir esses vídeos. Qual que é a intenção? Que ele tenha uma base para ajudar a memória dele sobre o assunto, sobre o que ele já conhece, sobre o que ele já viu, sobre o esporte paralímpico. O professor pode utilizar outros vídeos também. Às vezes ele já apresentou algum vídeo para o aluno, já teve como base alguns outros. Isso aqui é só uma sugestão, tá, gente? Depois desse momento de fruição, eu quero que o aluno passe para a reflexão. Nesse momento, o aluno vai refletir sobre os conhecimentos que ele mobilizou dentro do raciocínio dele, ali, daquele momento de fruição. Então, ele mobilizou alguns conhecimentos, ele lembrou de algumas outras coisas que ele já viu em anos anteriores, ou até mesmo na mídia, ou na comunidade, na própria família, e agora eu vou fazer ele refletir sobre isso. Então, eu venho com 4 questões para ele refletir. A primeira questão é, você imaginava ou sabia que existia tantos esportes paralímpicos?
O que você acredita que contribuiu para o seu conhecimento sobre o assunto, seja ela positiva ou negativa? Então, onde eu quero que o aluno chegue com essa questão? E isso pode ser feito por meio de um áudio, tá, gente? Para ajudar o aluno a refletir. O professor pode estar junto com as questões, mandar um áudio explicando as questões, que é o que a gente faz geralmente durante a aula. A gente lê a questão, mas a gente acaba discutindo sobre ela para também dar um suporte para o aluno poder responder. Então, o que eu quero que ele interprete nesse momento, que ele reflita? Se ele tem um conhecimento amplo sobre os esportes paralímpicos, ele tem, no caso de positivo, ele tem um conhecimento amplo. O que contribuiu para isso? Foram as aulas de educação física de outros anos? Foi a mídia? Foi a Paralimpíada? Ou tem alguém na comunidade dele bem presente na vida dele, bem próximo, que pratica algum esporte ou que tem uma necessidade, aí ele tem um outro olhar por isso? O que fez com que ele tivesse esse conhecimento que ele tem hoje sobre os esportes paralímpicos? E se o aluno não tem o conhecimento, se ele não imaginava, por que ele não tem? Por que ele acha que ele não tem? Aonde que faltou? É pouca disseminação sobre o assunto? Ou ele não se interessava? Qual é o motivo? Então, eu quero que ele reflita sobre isso. Você acredita que a questão 2, desculpa. Você acredita que é possível a adaptação de qualquer esporte para as necessidades dos participantes? Então, eu quero que ele reflita sobre isso. Qualquer esporte pode ser adaptado para qualquer dificuldade ou alguma necessidade que a pessoa tem, independente de qual seja ela? A questão 3. Você acredita que apenas os deficientes necessitam de esportes adaptados? Justifique. Por que eu trouxe essa questão? Porque dentro do nosso currículo novo, a vertente que ele traz de esporte adaptado e de esportes de educação física inclusiva não é apenas para as necessidades especiais. Ela vem com uma ideia de participação de todos. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão. Eu quero que ele pense o seguinte: dentro da sua aula de educação física, todos participam da mesma maneira? Todos participam efetivamente? E onde eu quero chegar? Se não, se a resposta for não, seria possível adaptar algum esporte, algum jogo, de maneira a facilitar com que todos participem, até aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, que tem menos habilidade motora? Isso é possível? Eu quero que ele faça uma reflexão sobre isso também. Porque os jogos inclusivos trazem essa reflexão. E qual a importância, a 4 seria qual a importância da valorização do esporte adaptado e o que pode ser feito para que isso ocorra de maneira mais efetiva. Então, ele já vai refletir sobre o meu modificador lá na minha habilidade, né? Que é criar estratégias para a superação. Então, aí eu já venho com a primeira comanda. Após as reflexões, a visualização, a fruição dos vídeos, a reflexão com as questões, eu venho com a primeira comanda. Agora, vamos experimentar uma brincadeira adaptada. Como estamos em momento de distanciamento social, propomos que faça uma brincadeira com os indivíduos que moram com você. Para isso, todos devem ter vendas e cobrir os olhos, e daí, junto com todos, experimentem diferentes jogos sem utilizar a visão. Então, eu trouxe 3 exemplos de jogos diferentes, são jogos bem simples, apesar de ser para o 9º ano, mas a gente pensa que tem que todo mundo que está na casa conseguir fazer, a ideia principal é essa. Então, o primeiro jogo é coloque vários sapatos de cada um, de várias pessoas da sua casa, todos misturados. Pelo menos 3 pares de cada pessoa. Aí, depois a pessoa vai, com os olhos vendados, sem utilizar a visão, vai separar todos os pés de sapatos que são seus, escolher um e calçar um. Isso tudo sem visual, sem ver, com os olhos vendados. O segundo jogo, cria um pequeno circuito dentro ou fora de sua casa, onde cada integrante deve passar por ele de olhos vendados. E aí vai da criatividade. Pode ser contando o tempo, pode ser sem derrubar nenhum objeto, e tem inúmeras possibilidades. E o terceiro é coloque água em um recipiente grande e em frente a um recipiente menor. De olhos vendados, transfira a água de um recipiente para o outro, utilizando diferentes utensílios, como esponja, copo pequeno, um pedaço de pano, entre outros. São apenas 3 exemplos, tá? E com o dificultador da parte visual. Essas são apenas algumas propostas. Use sua criatividade e crie diferentes jogos com diferentes tipos de adaptação, com apenas a utilização de um braço, sem utilizar nenhum dos braços, apenas com uma das pernas, ou até mesmo sem se levantar, fazendo isso com alguns movimentos sentados. E se divirta com sua família. Você verá como surgirão inúmeras possibilidades e como é possível a realização das mesmas coisas de diferentes maneiras, né?
Esperamos que você agora olhe com os novos olhos as possibilidades e potencialidades de cada um. Né? Então, aí eu trago novamente uma reflexão para o meu aluno. E aí eu volto aqui com outro esqueminha aqui para minha comanda 2. Então, qual é a minha comanda 2? Agora, baseado no que foi visto nos vídeos, nas suas respostas e na sua vivência, construa um pequeno texto sobre a realidade do esporte adaptado e como e o que pode se fazer para superar as dificuldades e preconceitos existentes nesse conceito. Então, quando eu trago essa comanda, eu venho justamente trabalhar aqui a minha habilidade. Né? Eu já presenciei, eu já identifiquei, né, os estereótipos e preconceitos, porque provavelmente vão surgir isso, apesar de ter surgido nas questões, vai surgir na prática também. E agora eu preciso propor alternativa para superar isso, certo? Então eu estou trabalhando aqui a minha habilidade, automaticamente eu estou trabalhando a minha habilidade geral, que perpetua por todos os anos, né? Para eu construir um texto, eu vou ter que utilizar uma linguagem, independente de qual seja ela, e vou ter que mobilizar outras linguagens dentro de mim também. E aí eu venho com a minha comanda 3. Após a construção do texto, o aluno vai construir ou um vídeo ou um áudio defendendo a sua ideia sobre o assunto e apresentando argumentos e propostas de superação para isso. E aí, automaticamente, eu estou trabalhando aqui a habilidade que eu encontrei lá na AP, né? Que ele vai ter que encontrar elementos persuasivos, é que ele vai utilizar de elementos persuasivos em um texto, no caso, no texto dele, para ele defender a sua ideia. Ele vai ter que usar elementos argumentativos e persuasivos para defender a ideia dele, certo? E por isso que eu desenhei esse espiralzinho aqui no centro, essas flechinhas aqui, convergentes. Porque todas as habilidades, aqui eu tenho 4 habilidades, todas elas funcionam juntas. E, ao mesmo tempo, uma dá suporte para a outra e uma auxilia no trabalho da outra. Né? Então, eu costumo falar assim, que é difícil você, na educação física, você dá foco para uma habilidade, mas automaticamente você está trabalhando muitas outras juntas. Então, não tem como você realizar uma isolada. Tá? Então, essa é a ideia. Com essas 2 comandas, eu vou fechar a minha habilidade de educação física dentro das outras habilidades. Em nenhum momento eu estou deixando de trabalhar a minha habilidade. Vocês podem ver que o meu foco, o tempo todo, eu estou voltada para o meu objetivo dentro da minha habilidade e automaticamente junto com as outras. Então, era esse o trabalho que eu queria mostrar para vocês. É só um exemplo de possibilidade dentro da educação física e trazer vocês para a reflexão de que vocês já fazem isso, né? Isso já acontece. O que precisa realmente é ter um olhar intencional para o que você está fazendo. Pensando que o aluno ele tem que ser desenvolvido de maneira global, geral, ele tem que ser um indivíduo desenvolvido em todos os âmbitos da vida dele. E que a educação física contribui sim para essa formação de uma maneira vasta, enorme, e que é possível também, durante esse momento de pandemia, fazer isso à distância, mesmo sem a utilização da parte prática, tá? Talvez não tenhamos tanta técnica, tanta tática envolvida, porque a gente vai precisar trabalhar com elementos mais de jogos mesmo, porque a distância e sozinhos é um pouco mais difícil, mas isso não faz com que deixamos de lado a nossa prática. É possível também trabalhar a nossa prática, ok? E se manter ativo nesse momento. Então, para essa reflexão, eu trouxe também aqui na finalização do nosso slide o nosso símbolo da educação física e o nosso símbolo aí do Wi-Fi, que é o que a gente está utilizando no momento, é a nossa possibilidade atual. Então, deixar aí essa ligação e essa proximidade dos dois. Agradecer a atenção de todos nesse momento. Espero que tenha ficado claro. Eu estou disponível no WhatsApp, como os professores sabem, para tirar qualquer dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar no privado ou até mesmo lá no nosso grupo sobre o assunto e eu posso esclarecer mais dúvidas. Espero poder ter contribuído com esse movimento que a nossa diretoria está fazendo, que é da interdisciplinaridade em todas as disciplinas, e que vocês utilizem daqui para frente desse estudo da viagem entre as habilidades e de uma maneira mais
abrangente entre todas as disciplinas para a gente formar um indivíduo integralmente. Certo? Um beijo para todos. Estou morrendo de saudade dos nossos encontros presenciais, mas se Deus quiser, logo, logo isso vai passar e a gente volta a se ver e a se encontrar aí nas nossas inúmeras formações, nos nossos jogos, em todos os outros momentos que a gente tem juntos. Ok? Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal.